Salve Santistas! Boletim Santos News na área! Com uma notícia que tem agitado as redes sociais santistas. Nos últimos meses, a diretoria do Santos tem negociado com o QSI, o Qatar Sports Investments, a empresa do Qatar que administra o PSG, o Paris Saint-Germain de Neymar, Messi, Mbappé e companhia. As conversações giram em torno de um acordo para que o grupo Qatari invista no futebol do Peixão, sem a necessidade do clube se transformar numa SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, apurou o jornalista Bruno Gilfrida. Segundo os setoristas do Santos no portal GE, as discussões entre as duas partes já passaram da fase inicial. A QSI, inclusive, já pediu ao presidente Andrés Rueda o balanço financeiro do Santos para analisar as contas do clube. Santos e QSI estão discutindo como será o modelo de negócio de um possível acordo. O Peixão, por exemplo, não será uma vitrine para a Qatar Sports Investment. Isso porque a FIFA proíbe que terceiros tenham participação nos direitos econômicos do jogador. Ou seja, a QSI não poderia comprar um jogador e repassá-lo ao Santos para, dessa forma, expor o seu investimento. Sem dinheiro para fazer investimentos no futebol, como Palmeiras, Corinthians ou São Paulo, a diretoria santista iniciou conversações com o fundo Qatari, mas em princípio sem interesse em transformar o Santos numa SAF. O presidente Andrés Rueda já disse várias vezes que é contra. A última vez foi no mês passado, quando ele foi questionado por conselheiros durante uma reunião do Conselho Deliberativo. No ano passado, Andrés Rueda participou do evento Brasil Futebol Expo e citou problemas financeiros que levaram clubes brasileiros a optarem pela SAF. Rueda defende boas gestões para garantir a sustentabilidade dos clubes. Quando a gente fala de SAF, precisamos entender o estágio do futebol brasileiro. Infelizmente, gestões passadas, a grande maioria, conseguiram transformar uma indústria de muito dinheiro em uma situação catastrófica. Não é de todos os clubes, mas quando vamos analisar como chegamos nessa situação, ou passou por uma gestão amadora ou teve dolo. Futebol tem uma característica: consegue gerar jogadores ricos, dirigentes ricos, empresários milionários e clubes falidos. Quando você tem essa situação, algo precisa ser feito. Eu jamais serei o presidente que vendeu o Santos, disse Andrés Rueda. A aproximação entre Santos e QSI contou com a intermediação de Neymar pai, que participou da negociação com a Blaze, patrocinador master do Peixão. É mais uma sinalização que a família Neymar e o Santos Futebol Clube voltaram às boas, depois de um longo período de afastamento. O pai de Neymar tem auxiliado nas conversas com o grupo que pertence ao governo do Qatar, mas não é um negócio simples, nem está próximo de um desfecho. A situação financeira do Santos preocupa o QSI. Um estudo divulgado nesta semana pela consultoria Ernst Young, com base nos demonstrativos financeiros dos clubes brasileiros em 2022, mostrou que o endividamento líquido do Santos é de 540 milhões de reais, o nono maior entre os clubes brasileiros. Desse total, 204 milhões de reais são dívidas tributárias e 97 milhões de reais derivados de empréstimos. Ou seja, a dívida é alta. Por outro lado, a gestão do presidente Andrés Rueda melhorou o perfil financeiro do clube. Na última temporada, o Santos obteve 342 milhões de reais em receitas e fechou o ano com um superávit de quase 17 milhões de reais. Além da dívida, uma possível mudança do Santos para uma sociedade anônima do futebol seria outro entrave a ser superado. Isso porque o Santos Futebol Clube só aceita uma mudança para o regime de clube-empresa caso tenha 51% das ações, um modelo de negócio que não interessaria inicialmente ao fundo Qatari. O Santos já teve outras sondagens para um possível investimento como o SAF, mas o fato do clube não abrir mão de ter uma posição de acionista majoritário do clube-empresa fez com que as conversações não avançassem. Segundo o jornal francês L'Équipe, a QSI tem interesse em comprar outros clubes no mundo,
rivalizando-se com o Grupo City, que é dos Emirados Árabes Unidos. Em outubro do ano passado, a QSI adquiriu 30% do Sporting Braga, que é um time da primeira divisão do futebol português. Nessa rivalidade do Golfo Pérsico, o Paris Saint-Germain é um clube catari e o Manchester City é um time emiradense. O Grupo City aqui no Brasil controla o Bahia. O Catar é governado pelo Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, um fã de esportes, especialmente o futebol. O emir do Catar sucedeu o pai, Hamad bin Khalifa Al Thani, que foi emir do Catar de 1995 até a sua abdicação em 2013. Ele foi o financiador da rede de notícias Al Jazeera. O atual emir estudou na Inglaterra e tem uma relação antiga com esportes. Em 2005, ele fundou a Qatar Sports Investment. Ele é diretor do fundo soberano QIA, Qatar Investment Authority, que investe em empresas estrangeiras. É isso, santistas. Uma ótima semana a todos. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.